Nosso irmão Atamalho, Senhor. O Senhor abençoe os seus lábios, o seu coração e a sua mente. Também abençoe os nossos corações, os nossos ouvidos e a nossa mente, Senhor. Amém. Senhor, nós queremos ser um com a tua palavra. Amém. Nos conduz e nos guie pelo teu santo bom Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o seu Espírito seja com o nosso irmão Atamalho. Amém. Amém. Paz, irmãos. Vamos ler mais uns versos, com a ajuda do Senhor. Êxodo. Êxodo 25. O verso 31. E disse assim: também farás um castiçal de ouro puro. De ouro batido se farás esse castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs, as suas flores serão do mesmo. Ou seja, tudo de ouro. Aqui está referindo àquela visão que João teve lá em Apocalipse capítulo 1 e verso 20. Ele teve a visão do candeeiro, mas até então foi preciso do Senhor falar para ele o que significa o candeeiro, o que é o candeeiro. E o Senhor então fala para João que o candeeiro fala acerca da igreja. E então estava esse candeeiro, farás também o castiçal de ouro, né, de ouro puro, batido, se farás este castiçal. E então o castiçal se fala da igreja local. Lembra que quando ele estava para acabar o tabernáculo, e depois nós vamos ver um verso que nós vamos ver que o candeeiro está dentro do tabernáculo. Que o tabernáculo fala do corpo de Cristo, universalmente falando. E o castiçal fala da expressão local, o Cristo incorporado, corporativo, no meio do seu povo. O tabernáculo está falando daquela, lá de Mateus 16, quando o Senhor fala assim que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí está falando do corpo de Cristo, universalmente falando, né, que é do tabernáculo. Mas o castiçal já fala da localidade. E aí nós lembramos de, se o teu irmão tiver alguma coisa, se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Aí está falando da expressão, ou seja, de Cristo incorporado no meio do seu povo, dentro da sua cidade ou do seu município. Aí está falando, o castiçal, o normal é que cada cidade tenha um castiçal, ou em cada cidade tem uma igreja. Porque se fosse somente no sentido universal, se alguém pecasse contra mim ou contra você, teríamos que ir lá para a Inglaterra ou para a Suíça, para poder acertar aquela situação. Mas essa então é a expressão da igreja universalmente, ou do corpo de Cristo universalmente falando. Mas no que se refere na comunidade, ou seja, na cidade ou no município, então encontramos esse castiçal. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Mas se não ouvir, vai com 2 ou 3. Então estamos falando desse candeeiro. E então lembramos do primeiro verso que vimos, que foi Hebreus 8 e verso 5, o Senhor recomendando a Moisés para fazer conforme o modelo que foi mostrado no monte. Para fazer conforme a visão que ele teve no monte. Então o Senhor está ali supervisionando, e olhando para o coração de Moisés,
Porque o Senhor olha para os nossos corações, conhece a nossa tendência como ser humano, nós somos tendentes a fazer as coisas segundo nós acharmos melhor. Então o Senhor faz essa recomendação a Moisés: faça segundo o modelo que foi visto no monte, para que Moisés não viesse se equivocar, porque o Senhor estava dizendo que ali se tratava da sombra, da tipologia das coisas espirituais. Então o Senhor está supervisionando ali, né? E nós vamos ver alguns versos nesse capítulo, vou levar os versos aqui até o verso 40 desse capítulo 25. Repetiu o verso 31 e a gente vai até o verso 40. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido, se farás esse castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo, ou seja, tudo de ouro. E do seu lado sairão 6 canas, 3 canas do castiçal, de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos, de modo de almêndoa, uma maçã e uma flor, e 3 copos de modo de almêndoa na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas do castiçal mesmo haverá 4 copos, de modo de almêndoas, com suas maçãs e com suas flores. E uma maçã debaixo de 2 canas que sai dele. E ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que sai dele. E ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que sai dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. E as suas maçãs e as suas canas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espavitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás com todos estes utensílios. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. E se nós formos ler do capítulo 37 de Êxodo, de verso 17 ao 24, nós vamos ver essas mesmas recomendações. E por que o Senhor recomenda tantas vezes? Por que o Senhor insiste tantas vezes? Porque o Senhor quer que as coisas saiam da maneira que Ele quer. O Senhor quer que a igreja seja assim como Ele quer, que ela venha funcionar como Ele quer que ela funcione. Então o Senhor faz muitas recomendações e o Senhor insiste. Mas nós vamos ver, se lermos desse verso 17 ao 24 do capítulo 37, nós vamos ver algumas diferenças, poucas diferenças. E as diferenças que nós vamos ver é quando se fala acerca de obediência. Aqui nós estamos vendo, e farás. Mas lá no capítulo 37 nós vamos, e fez, obedeceu. Moisés foi fiel. Por que foi fiel? Porque fez conforme a palavra do Senhor, porque fez conforme o dito do Senhor. Servo bom e fiel, aquele que faz segundo o Senhor, como o Senhor quer que faça. Porque nós temos a tendência de fazer as nossas maneiras. Ou seja, lembramos do próprio Moisés, né? Quando não era para ir, ele foi, e quando era para ele ir, ele não quis ir.
O povo de Israel, quando era para ir em Canaã, não queria ir, porque olharam para gigante, não olharam por aquele que estava mandando ir, que é maior que é gigante. Então não foram por causa de gigante, mas quando não era para ir, eles foram. Nós temos essa tendência. E por isso fomos disciplinados. É normal que sejamos disciplinados quando fazemos as coisas das nossas maneiras. Essa disciplina é para que aprendamos. Mas nós vamos ver lá no verso 17 que ele fez, lá do capítulo 37. No verso 23, que Moisés fez conforme o modelo que foi mostrado no monte. Lá do capítulo 37. Então Moisés foi fiel. E então, nesse Êxodo 25 e verso 31, então diz que era de ouro puro, de ouro batido. E o ouro fala acerca da natureza de Deus, fala da natureza divina, e fala do ouro puro. Isso significa que no candeeiro ou na igreja local não pode haver outra coisa que não seja de Deus. Tudo que não pertence à natureza divina, tudo que não pertence a Deus, não tem lugar no candeeiro, nem tem lugar na igreja. Então, por isso se fala de ouro puro e ouro batido. O ouro precisa ser batido. Então nós vamos ver como que esse candeeiro é formado, como que essa igreja é construída na base do martelo, o martelo de Deus. Disse lá em Jeremias, não é a minha palavra, como fogo, como martelo que esmiuça a penha. Então, forjada a martelo e de uma só peça, porque a igreja é uma. Então, o ouro é o metal mais precioso, é a grande riqueza, fala do ouro puro batido. E aí nós lembramos que o Senhor foi batido na cruz. E a igreja é formada na base do martelo, precisa ser batida. Apesar de muitos braços, mas é de uma só peça. De muitos detalhes, mas uma só peça. Assim se fará o candeeiro. Mas depois, quando foi no capítulo 37, diz que Moisés fez. Fez conforme a palavra de Deus, conforme o modelo. Porque temos essa tendência, nós somos muito tendentes. Mas o Senhor, por um lado, ele queria que as coisas, porque se trata das coisas espirituais. Por outro lado, o Senhor estava livrando Moisés de errar. Então o Senhor nos cerca com o seu grande amor, nos livrando do nosso equívoco, que nós vamos fazer as coisas segundo a nossa forma, segundo a nossa maneira. Então o Senhor vem nos corrigindo, nos orientando, para que nós façamos conforme o seu projeto, conforme o seu plano, conforme o seu propósito. Então o Senhor quer que essa igreja local, esse candeeiro, seja todo de ouro puro, da natureza de Deus. Essa natureza, quem participa dessa natureza é o Filho e o Espírito. Então tudo que não for conforme o sentir de Deus, conforme a natureza de Deus, tudo isso é removido. Não é para entrar, mas se entrar, vai ser removido na base do martelo de Deus. É normal, o martelo é indispensável. Não se pode faltar o martelo nessa construção. E o martelo vai quebrar tudo aquilo que precisa ser quebrado. Não é a minha palavra como fogo, como martelo que esmiuça a penha? Às vezes precisa quebrar. E o martelo tem essa especialidade. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se farás este castiçal. Do seu pé, mas não é que vamos ver agora, nós vamos ver. Então, Hebreus 3:5. Que está confirmando o capítulo 37 de Êxodo, que diante de tantas recomendações, todas aquelas recomendações falam de ordem, fará, mas junto com a ordem, então nós vemos a obediência à palavra de Deus. E muitas vezes falamos, fala no Senhor,
E o Senhor fala para que nós façamos segundo a sua palavra, segundo o seu falar, segundo o seu querer, para que as coisas saiam conforme o projeto de Deus. Porque nós somos tendentes de fazer as coisas à nossas maneiras, até dar uma enfeitada para que fique mais bonito. E pode até ficar mais bonito. Mas não tem a ver com o projeto de Deus, com o sentir de Deus, com o querer de Deus. E Deus quer que a igreja seja conforme Ele. Ele quer que ela seja de ouro. Quer que tudo que esteja na igreja seja próprio dele. Tudo aquilo que não é próprio de Deus não tem lugar nesse candeeiro, nem tem lugar na igreja. Nada que seja o mundo. Muito menos que seja do diabo. Nada. Só aquilo que é de Deus. Então, Hebreus 3:5 diz assim: e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Moisés foi fiel em toda a sua casa. Fidelidade, fazer conforme a palavra de Deus. Ainda que tinha tido a visão, foi mostrado no monte, mas a recomendação é para que fizesse conforme te foi mostrado, conforme a visão que teve. Então Moisés devia ter esse cuidado, porque Deus é cuidadoso com as suas coisas, ele é cuidadoso com a sua casa, cuidadoso com a sua igreja, porque tudo que tem na igreja é próprio de Deus. Então nós somos inseridos num lugar muito maravilhoso. Em uma cidade, em um município, cabe apenas um candeeiro. Por isso era um em Éfeso. Não era dois em Éfeso. Também era um em Pérgamo. Era um em Esmirna. Era um em Filadélfia. Um candeeiro. 7 candeeiros. Cada um em uma cidade. Então o Senhor está falando como que é formado esse candeeiro na cidade. Na base do martelo, tem as suas características, as suas conjunturas. Então, da sua formação e a sua construção, que fala acerca do martelo de Deus, ou da sua palavra, tudo feito conforme a palavra de Deus. Então, vejamos Efésios 1. Do verso 22. Efésios 1, verso 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, o Senhor é o cabeça da igreja, ou seja, desse candeeiro, dessa igreja local, e aí diz que aquele que subiu é o mesmo que desceu para encher todas as coisas. O Senhor quer encher a sua igreja, encher o seu candeeiro, encher dele mesmo. Então nós falamos na grande tribulação, que quando ela vier, como vai ser, mas uma coisa sabemos, que a igreja vai estar cheia de Cristo. Ainda que o mundo esteja 100% demoniado, mas a igreja está 100% cheia de Cristo. Ele encher a sua igreja dele mesmo. Porque há uma batalha profetizada pelo próprio Deus no capítulo 3 e verso 15 de Gênesis, da semente da mulher, da mulher e o dragão. Então essa batalha, mas tem um vencedor nessa batalha, aquele que vai esmagar a cabeça do dragão. Então venha como vier, mas ele encherá a sua igreja dele mesmo, será suprida dele.
E ele é o vencedor. Graças a Deus, porque estamos incluídos dele, do lado dele. Porque nessa batalha, então ele disse assim, quem comigo não se ajunta e espalha, quem não é contra é a favor. Né? Mas nós estamos com ele, nós somos inseridos nele. Então nós podemos confirmar a vitória dele. Né? Sobre aquela antiga serpente, que agora é um dragão com 7 cabeças e 10 chifres, mas terá sua cabeça esmagada, segundo a profecia do próprio Deus. Então vemos que Hebreus 9:2 estão enfatizando o candeeiro, o mistério que foi revelado a João. Que João viu esse mistério, o mistério das 7 igrejas. Mas o Senhor, então, desvenda esse mistério, mostra para ele o significado daquilo que ele estava vendo, que aquele mistério, aquele candeeiro, era a igreja. E essa igreja tem o seu lugar específico. O lugar dessa igreja é em uma cidade ou em um município. Uma em cada cidade. Então disse assim, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro que havia o candeeiro e a mesa e os pães da preposição, o que se chama o santuário. Então o que nós estamos vendo aqui? O candeeiro está no tabernáculo. O corpo de Cristo, a expressão, o corpo de Cristo, universalmente falando, e o corpo de Cristo, né, na sua localidade. A expressão Cristo incorporado, corporativo, no meio do seu povo, em cada cidade. Isso é o normal, que Cristo esteja na igreja, que ele seja visto na igreja, porque ele é o cabeça da igreja, ele que tem o controle desse tabernáculo. E nesse tabernáculo, precisamos visualizar o Pai, o Filho e o Espírito Santo que está no candeeiro. Isso precisa ser visto no candeeiro. E João viu, lá no capítulo 1 de Apocalipse, que no meio dos 7 candeeiros estava um semelhante ao Filho do Homem, né? Passeando, supervisionando, fazendo um trabalho nos candeeiros. É normal que nós vejamos Cristo trabalhando na sua igreja, porque ele está trabalhando, né, em nós e por nós. É necessário que isso seja percebido, que seja experimentado, né, do trabalho de Cristo em cada candeeiro. Porque o único que aparece no candeeiro é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só esse. O Senhor não quer que outra coisa apareça. Somente o Pai, o Deus Trino, então que seja presente na igreja. E todas as coisas que não participam, todas as coisas que não têm a ver com o Pai, o Filho ou com a Trindade, que não esteja, que não faz parte da igreja. Então nós vimos aqui a recomendação do capítulo 25 e o verso 40, para que Moisés fizesse conforme o modelo, conforme aquilo que havia dito. E agora diz que é também livrando ele de se equivocar. O Senhor sempre nos dá muitos livramentos. E um dos livramentos que o Senhor nos dá é fuga. E nós queremos ir para o enfrentamento. No caso do povo de Israel, quando o Senhor manda enfrentar, precisamos enfrentar. Mas o Senhor não manda enfrentar, o Senhor manda recuar. Então o povo de Israel, né, foram para entrar em Canaã. E não era para entrar e foram disciplinados. Mas quando era para entrar, não quiseram entrar.
Então precisamos ficar atentos à palavra do Senhor, quando manda nos enfrentar e quando nos manda recuar. Senhor, me dá um livramento nessa situação. E o livramento que o Senhor dá é recuo. Paulo falou a Timóteo, né, que as contendas não trazem edificação, que serve para a perversão dos ouvintes, mas tu, homem de Deus, foge. Às vezes nós queremos enfrentar. Então nós encontramos a dificuldade. Né? Foge dessas coisas que só servem para a perversão dos ouvintes, que não há edificação nisso. Mas nós, ao livramento que Deus deu, foge de toda a aparência do mal, a gente diz que não tem nada a ver. Então a gente quer para o enfrentamento, enquanto o Senhor manda nós fugir. Às vezes temos que fugir. Né? Esse é o livramento e a fuga. Quando Paulo estava cercado, a cidade estava cercada, e os homens jejuando, que não ia comer nem beber enquanto não matasse Paulo, e jejum miserável para matar os outros. Né? Mas vem a fuga, né? Por intermédio de um cesto, um livramento para que ele fugisse. Nós queremos enfrentar, às vezes, em nome da espiritualidade, em nome da santidade. Mas o Senhor quer que nós fugimos. Se perseguir na cidade, fuja para outra. Olha, quanto livramento, para nos evitar de errar, para nos livrar de alguns equívocos, de alguns transtornos, de alguns prejuízos. O Senhor nos manda fugir. Esse é o cesto, sai por aqui. Mas muitas vezes nós não seguimos conforme a palavra de Deus. E uma das épocas mais difíceis de nós seguirmos a palavra do Senhor é a época de casamento, na hora do conselho. Olha, isso aqui não é bom, né? Esse não é o ideal, ou essa não é o ideal. Ali está o livramento, ali está o cesto, foge. Mas nós vamos, e a palavra do Senhor, e vem pelo intermédio dos irmãos, nós estamos sendo treinados a ouvir os irmãos. Mas às vezes nós menosprezamos. Não menospreze o teu irmão. Deus quer falar por ele, quer falar por ela. Né? Estamos guardados debaixo do conselho. Na multidão de conselheiros, não há transgressão. Precisamos buscar conselho na igreja. É ali onde está o conselho. Com aqueles irmãos que o Senhor colocou sobre nós. Hebreus 13. Obedecei os vossos pastores. Sujeitai a eles. Ficamos guardados ali, debaixo da potente mão de Deus, para que o tempo fosse salvo. A nossa guarnição está na igreja ao Senhor, onde pedimos conselho. Às vezes até pedimos conselho, mas é com a passagem comprada. Porque no conselho nós ouvimos a palavra sim, ouvimos a palavra não. O Deus que servimos é o Deus que diz sim, também é o Deus que diz não. Mas é a palavra de Deus, sim ou não é a palavra de Deus? Devemos fazer conforme a palavra. Então fuja de toda aparência do mal. O próprio Senhor fugiu. José e Maria fugiu para o Egito, porque eles queriam matar o Senhor. E depois não voltou para o mesmo lugar, porque Herodes havia morrido. Mas Arquelau estava lá. O filho dele estava lá. O espírito é o mesmo, então vai para outro lugar. Às vezes nós queremos ir para o mesmo lugar onde retornar, mas precisamos aprender a fugir, o livramento de Deus. Foge por aqui, sai por aqui. Então essas recomendações para Moisés, um livramento para que Moisés viesse se equivocar, viesse errar. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado? Mas às vezes nós não aceitamos a fuga. Ou se vir um cesto, nós queremos uma coisa mais aconchegante, mas importa que seja livramento da parte do Senhor. Às vezes um cesto, muitas vezes, está no meio dos irmãos. A nossa saída, o nosso livramento está no meio dos irmãos. E às vezes nós não enxergamos. Ou não queremos fazer conforme a palavra do Senhor, conforme você. Como são privilegiados em estar diante dos irmãos.
Os irmãos nos abençoam cotidianamente. Então nós somos testemunha disso. Muitos livramentos nós temos isso. E muitos nós não temos isso. Mas vendo ou não vendo, o Senhor livrou e tem livrado. E possamos se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que o Senhor tenha nos exalte. Não nos tornamos independentes. Sai debaixo da potente mão de Deus. Aí está falando, esse conselho com o irmão experimentado. Pedro fala isso lá no capítulo 5. Para ficar protegido, porque fora o diabo está rugindo como leão, procurando a quem se possa tragar. Todos que saem debaixo da cobertura, saem debaixo do conselho, saem debaixo da nuvem, está vulnerável. Que o Senhor nos livre, irmão, da independência. E que nos ajude realmente a depender uns dos outros. A receber a palavra do Senhor, que vem por intermédio dos nossos irmãos e irmãs. É o livramento que nós pedimos, que tantos oramos. E quando esse livramento chega, às vezes nós não percebemos. E saímos para o outro lado. Mas às vezes nos manda fugir. Então a fuga é o livramento. Agora, se o Senhor nos manda enfrentar, é porque Ele vai conosco. Agora, o Senhor vai conosco em muitos lugares. Em muitos lugares. É lugar que, pensando os nossos pensamentos, que o Senhor não deveria ir. Que nós vamos em lugar que não se deva ir. Mas o Senhor vai conosco. Porque se Ele não for, Ele vai conosco para nos trazer de volta, porque senão a gente fica lá. Ele vai para nos trazer de volta. Também tem livramento que o Senhor quer nos dar. Parece que a gente, um pouquinho do assunto, a gente já vai voltar para cá. Tem livramento que o Senhor quer nos dar fora da situação, mas tem outro que o Senhor quer nos dar dentro da situação. Vamos aprender aonde está o livramento de Deus. Fora, nós queremos mais fora da situação, mas Ele quer nos livrar dentro da situação. No caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, isso é que o Deus que nós servimos pode nos livrar, mas se Ele não quiser nos livrar, nem por isso nós vamos se dobrar. Ele é um livramento fora da situação. Ele pode, mas se Ele não quiser livrar. Mas aonde eles foram, onde veio o livramento? Dentro da situação. Aí o Senhor livrou. O Senhor foi com eles na fornalha. Ainda que a temperatura esteja quente, ainda que a tribulação está bem aquecida, mas se o Senhor está conosco, irmãos, Depois viu que ali, o anjo estava ali passeando, estava aqueles ali no lugar de... O importa é que o Senhor está conosco, porque até a fornalha vira lugar de passeio. Virá de lazer se o Senhor estiver conosco. Não importa que o Senhor está conosco. Na situação está aquecido, está quente, mas o Senhor está conosco. Entra lá para nos tirar de lá, para nos livrar. Mas tem aquele fora da situação também, viu? O Senhor não dá livramento fora da situação. Mas aquele dentro da situação vai convergir para que muitos sejam livres da prisão. Muitos creram no Senhor. E às vezes não temos essa percepção desse livramento. Aonde é que Ele quer nos livrar? Mas que bom que o Senhor está conosco, prometeu estar conosco todos os dias. Na hora que nós estamos tristes, na hora que nós estamos alegres, nós achamos que Ele está conosco só quando nós estamos alegres. Mas em todos os momentos Ele está conosco. Mas vamos ver novamente, vamos capítulo 37 de Êxodo e o verso 17. Verso 17.
Esse é um dos versos que nós vemos a obediência de Moisés. Esse é um dos versos que nós vemos que Moisés foi fiel. E tem mais verso aqui que vai mostrar a fidelidade de Moisés. Por que foi fiel? Que fez conforme a palavra do Senhor. Então aqui vai dizer, fez também um castiçal de ouro puro. De ouro batido fez esse castiçal. O seu pé, as suas canas, os seus copos, as suas maçãs, as suas flores, na mesma peça. Então Moisés fez assim, como a única peça. Fez conforme o Senhor mandou. Então nós vemos a ordem e vemos a obediência. Vemos a determinação da parte de Deus e a obediência da parte de Moisés. E foi muitas vezes recomendado, foi muitas vezes avisado, para que fizesse conforme a palavra. O Senhor não cansa de nos avisar, não cansa de nos recomendar, de nos falar muitas vezes, para que nós venhamos fazer conforme a sua palavra, para que as coisas saiam segundo o seu projeto. Então, o que nós vemos aqui, que era tudo de ouro puro, ouro batido. Conforme a natureza de Deus, a natureza divina. E Pedro vai falar, no capítulo 2, verso 5, 1 Pedro 2, verso 5, vai dizer assim, vós também, como pedras vivas, sois edificada casa espiritual, sacerdócio santo para oferecer de sacrifício espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vós também como as pedras vivas. E o verso anterior vai dizer assim, chegando-vos para ele pedras vivas, reprovadas na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosas. Eleitas e preciosas. A casa é de pedra, a rocha é de pedra, a base é de pedra, e ela também é construída de pedra. Lembra que o Senhor Jesus falou, tu és Pedro, fragmento de pedra, pedaço de pedra, mas não é sobre esses fragmentos que vai edificar, vai ser edificada sobre a rocha, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra, sobre ele mesmo, edificarei a minha igreja, sobre a grande rocha, então com os fragmentos de pedras, seria edificado sobre, por isso que pode os rios, os ventos, pode se apropriar a casa, está edificada nele, na rocha, e a casa é de pedra. Então vós, mas para ser edificado, precisa chegar para ele. Chegai-vos para ele, pedras vivas, reprovada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Então nós somos aquelas pedras, ou aqueles pedaços de pedra, aqueles fragmentos de pedras, que somos encaixados na casa de Deus. Diz que todo edifício bem ajustado cresce para a templo santo do Senhor. Porém, nós temos muitas pontas, muitos, quando você vai fazer uma casa de pedra, aí precisa estar encaixando uma nas outras. E nós temos ainda que a pedra é preciosa, eleita, mas nós temos algumas pontas. É aquilo que às vezes machuca um irmão, fere o outro. Um desacordo aqui, outro ali, porque aquele incômodo por causa das pontas de pedra. Graças a Deus pelo martelo. Pelo martelo de Deus para tirar as pontas da pedra. Para que ficamos bem confortáveis, bem ajustados. Quando o pedreiro está lá, você dá aquele ainda batido. Mas aí, disse lá, falou para Moisés, tinha que ser de ouro batido. Às vezes precisamos ser batidos. Às vezes aquela lajota tem que ser quebrada pelo meio para se encaixar. Mas está se tratando de pedra, no edifício da casa de Deus. Chegai-vos para ele,
para ser edificado. E se a gente se ausentar, como fica essa edificação? Mas temos que chegar. Às vezes, dói um pouquinho o golpe, mas nós vamos sentir confortável. Vamos se ajustando uns para os outros. Somos um, somos irmãos, né? Vamos se encaixando. Né? E o martelo vai trabalhando. Né? É normal que o martelo soa no candeeiro na casa de Deus. Se está ouvindo o barulho do martelo, está havendo construção ali. Daqui a pouco ela está pronta. Né? Às vezes não se vê porque tem os tapumes em volta, né? Mas lá está em movimento. Quando tira o tapume, que obra maravilhosa. Né? Então isso está trabalhando. Está quebrando as nossas pontas. Tem ponta que fere, que corta. Né? Mas ela é tirada. O grande amor do Senhor. Vai lapidando, tirando, encaixando no seu devido lugar. O seu lugar é aqui. A gente quer para não, mas é aqui que tem que encaixar. Você vai funcionar aqui. E às vezes nós queremos funcionar lá. Né? Então a árvore tem que dar fruto aonde foi plantada. Mas nós vamos para aquela igreja ali, como se tivesse muitas igrejas. Tem uma em cada cidade. Né? E ali onde nós caímos, é que precisamos levantar ali. Eu não posso cair aqui e levantar lá em Cariacica. Fica um negócio muito estranho. Aí tem que levantar onde caiu. Lembra de onde caiu isso? Caiu lá onde houve muitas contendas, muitas disputas. E ele já nem se lembrava mais. Era uma igreja até bastante crescida. Porque a discórdia lá não foi por causa de política. Porque os irmãos iam ver, isso aí não, isso aí é muito pequeno, isso aí não dá para distrair a gente, não. Mas foi acerca de doutrina, acerca da própria palavra. Se distraíram. E depois não sabia, não lembrava onde tinha caído. Podia ter fugido, foge das contendas, da disputa. Mas lembra e se arrepende. Né? Porque senão vou tirar o seu coração. E fazendo muitas coisas boas. Muitas coisas boas, que até o Senhor elogiava também. Mas tinha deixado para trás o principal. Havia deixado o primeiro amor. Então, significa que algumas coisas, ou muitas coisas, estão sendo feitas por conta própria. Porque já havia deixado o primeiro amor. E o Senhor permite até certo ponto. Vai fazendo, mas agora, lembra, volta lá. E acerta. Então, aqui nós vamos ver Mateus 15, verso 13. Né? Porque Paulo falou, vós sois edifício de Deus, mas também disse, vós sois lavoura de Deus. Então, como edifício de Deus, chegai-vos para ele, né, para ser edificado. Agora, como lavoura de Deus, como a gente vê, só cabe no candeeiro, só cabe na igreja aquilo que é do Senhor. E aqui, nesse capítulo 15, verso 13, vai falar acerca das plantas, vai falar acerca da lavoura de Deus. E nessa lavoura só fica a planta que o Senhor plantou. 15 e 13, disse assim. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Está falando da lavoura de Deus. Ou seja, significa que na lavoura de Deus tem planta que não foi plantada por Deus. Muitas coisas que foi plantada pelo próprio homem. Seja algum ponto doutrinário equivocado, seja algumas ideias que passou tempo e até cresceu. E o Senhor permitiu crescer. Tem árvore até que está dando fruto. Mas se não foi o Pai que plantou, será arrancado. Porque só vai ficar na lavoura as plantas de Deus, aquilo que Ele plantou. Então o próprio Senhor profetizou isso.
E às vezes só deixa crescer. No meio da cristandade tem árvores grandes, com muito destaque, que avançou muito em todos os aspectos da prosperidade, em muitos outros ângulos. Se a árvore cresceu pouco, na hora de arrancar vai doer pouco. Mas se cresceu muito, na hora de arrancar vai doer muito, mas vai ter que tirar. Toda planta que o Pai não plantou será arrancada. Toda coisa estranha, tudo aquilo que não é de Deus, que está na propriedade de Deus, no viveiro de Deus, pode estar muito bonito, muito maravilhoso, mas se não foi Ele que plantou, será tirado. Toda planta. Chegar no tempo da arranca daquilo que não é próprio de Deus. O Senhor cuida da sua lavoura. Nós somos lavoura de Deus. E no meio da lavoura de Deus, tem muitas coisas estranhas. Estou referindo à cristandade de uma maneira em geral. Muita planta que o Pai não plantou. Muitas dificuldades, muitas heresias, muitas coisas. Mas descansamos nele. Porque ele vai arrancar tudo aquilo que não foi plantado por ele. Tudo aquilo que está no seu viveiro, na sua lavoura. Então será tirado. Só fica aquilo que é de Deus. O Senhor está aperfeiçoando a sua igreja. A sua lavoura está sendo cuidada por ele. Que essa lavoura é para produzir fruto para ele mesmo. E aquela planta que ele não plantou, ainda que esteja produzindo fruto. Mas o Senhor vai arrancar todas essas plantas. Glórias ao Senhor. Então, como o Pai é representado no candeeiro pela natureza divina, pelo ouro, e representa a natureza divina. Assim, nós vemos o Pai no candeeiro, pela sua natureza, que é o ouro. Mas não está somente o Pai, o Filho também está. E como o Pai é representado por intermédio do ouro, o Filho é representado pela forma que se dá o ouro. Para dar imagem e semelhança, Roger esmiuçou bastante nesse ângulo aí, da imagem e semelhança. Então o Filho é representado da forma que se dá o ouro, da imagem e semelhança de Deus. Porque essa imagem, essa semelhança foi perdida na queda. A queda foi tão grande que perdeu-se a imagem e semelhança de Deus, mas foi recuperada por Jesus Cristo. Então assim é representado nesse candeeiro. É o normal que se vê o Pai. E viemos representados pela natureza divina, a natureza de Deus. Que também somos participantes dessa natureza. Mas o único que tem essa natureza é Deus. Participa o Filho e o Espírito. E nós também somos participantes dessa natureza, que ele se dispensa, para esse corpo. Então é normal que se veja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Às vezes não vemos, às vezes não percebemos, mas é normal que ele esteja. Porque se ele não tiver, se o Deus Trino não tiver, essa não é a igreja. Essa não é o candeeiro, esse não é o candelabro. Porque no candelabro está o Deus Trino. Então o Pai é representado pelo ouro, e o Filho é representado, aí mais semelhança, a forma que se dá o ouro. Mas o Espírito Santo também está no candeeiro. Vamos ver João 1, verso 18. João 1, verso 18. Disse assim: Deus nunca foi visto por alguém.
o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. O Filho unigênito que está no seio do Pai, unigênito, né? Já vi coisas terríveis nesse ângulo, que ele já não é mais unigênito. Toda a planta que o Pai não plantou será arrancada. Ninguém nunca viu o Pai, mas o Filho unigênito, né, o fez conhecer, que é o resplandor, a imagem do Deus invisível. Como Deus, então, conhecido, como é visto, né, por intermédio do Filho, do unigênito, que está no seio do Pai, isso fez conhecer. Porque a imagem e semelhança de Deus, recuperado da queda, que é quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas na queda de Adão, isso foi perdido. Mas, vamos dizer, 1 Coríntios 4, verso 4, 2 Coríntios 4, verso 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, né? Que se reflete, é a imagem de Deus. Aí, por intermédio da imagem e semelhança, é que se vê o Filho no candeeiro. O Pai, por intermédio do ouro, né? E o Filho, pela forma em que se dá o ouro, ou seja, da imagem e semelhança de Deus, é assim que se vê o Filho no candeeiro. Porque é o normal que o Filho esteja no candeeiro, que o Deus Trino esteja no candeeiro. Ver Colossenses aqui. Colossenses. Um 15. Disse assim, Colossenses 1,15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primeiro de toda a criação. Já se ouviu também dizer, primeiro na nossa região, que já não é mais o primogênito, porque teve muitos irmãos. Volta a lembrar então de Mateus 15, verso 13. Toda planta que o Pai não plantou será arrancada. Tudo que é estranho no candeeiro, tudo que é estranho na casa de Deus, aonde Cristo está incorporado, tudo aquilo que não vem de Deus será arrancado. Então, esse Colossenses 1,15, repetindo. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E o 2,9 diz assim. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão se dispensando por meio do corpo, incorporado na igreja, corporativamente falando, no candeeiro, na igreja local, em cada cidade. Então só se vê então aquilo que é do Pai, do Filho e do Espírito. E tudo aquele que for estranho a esse princípio, então será removido. Na base do martelo.
Então o martelo vai chegar lá, aonde estão essas coisas estranhas. Vai precisar quebrar algumas pedras. Ele está falando a meio dos próprios filhos de Deus. Mas muitas pontas que precisam ser tratadas. Muitas pontas que precisam ser removidas, que precisam ser tiradas, que precisam ser trabalhadas. Para que nós, então, vamos vendo melhor esse encaixe, esse ajuste no candeeiro ou na igreja local, a casa de Deus. O Senhor está ajustando todas as coisas. Pouco a pouco vai ajustando. Aos nossos olhos parece impossível, mas o Deus que servimos é o Deus do impossível. E Ele coloca todas as coisas nos seus devidos lugares. E Ele está cuidando da sua igreja, removendo muitas coisas que precisam ser removidas. Muitas coisas estão sendo recuperadas. Muitas coisas importantes que se perderam estão sendo recuperadas. Muitas coisas que foi levado cativo, que foi levado preso, depois foi sendo recuperado. Nesses dias ainda, muitas realidades estão sendo recuperadas ainda. Graças a Deus que Ele trabalha na área da recuperação. E colocando as coisas nos seus devidos lugares. Vou ver só uns poucos versos aqui para a gente ir. De 1 João capítulo 5. E o verso 20. Disse assim: sabendo que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para compreender o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus. Estamos no verdadeiro Deus. E esse Deus trino está no candeeiro. Esse serviço no candeeiro, que é a igreja local. E que se dispensa para esse corpo dentro da localidade. A igreja é espiritual, por isso, pedras vivas como casa espirituais, porque Deus é espírito e a sua casa também se fala espiritual. A igreja ela é espiritual. Paulo fala assim, agora já não veio mais segundo a carne, mas segundo o espírito. A igreja é. Então se fala das coisas espirituais. Por isso precisa ser cuidadoso, porque está se tratando das coisas espirituais. Está se falando da igreja, está se falando do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, Moisés, seja cuidadoso. Então, essa igreja local é aonde nós somos inseridos. Somos inseridos no corpo de Cristo, de uma maneira em geral. Mas quando fala da localidade, a igreja tem o seu lugar. E o seu lugar é na localidade. Assim como há um só corpo, assim como há um corpo e muitos membros, assim é Cristo também. A igreja pertence a Cristo, pertence também à localidade. A igreja que está em Aracaju, a igreja de Deus, ela é de Deus, está em Aracaju. Com todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor. O Senhor não fez questão do lugar. Às vezes se faz questão do lugar. Mas aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Senhor deles e nós. E aí Paulo fala o seguinte, juntamente com os bispos e diáconos. Que às vezes não quer considerar os bispos, não quer considerar os pastores, não quer considerar os presbíteros, mas ele leva a unidade juntamente com os bispos, com os pastores, com os bispos e diáconos. Essa igreja precisa ser inclusiva,
Ou seja, os bispos e os diáconos estão inclusos, o presbitério está incluso. Então Paulo disse, ainda que são irmãos, mas ele fala juntamente com os bispos e diáconos. E com todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor. A igreja, então, ela é inclusiva. Que às vezes nós rejeitamos o serviço dos diáconos, às vezes rejeitamos o serviço do presbitério ou do pastoreiro, mas Paulo inclui eles na saudação. A saudação é a coisa primeira que vem, nessa primeira ele já inclui. Eles não podem ficar à parte. Né? Eles são participativos também. Então devemos apreciar, não menosprezar. Né? Todos aqueles que o Senhor, todos faz parte, todos nascidos de novo, todos aqueles que nasceram da água e do Espírito. Esteja ele em condição que esteja. Porque nenhum de nós éramos dignos, mas o Senhor nos fez dignos. E agora nós se portamos de maneira digna. E uma das maneiras de considerar uns aos outros, apreciar a todos e não menosprezar. Todos nós somos participantes da mesa. Quando Mefibosete, que tinha suas pernas deficientes, porque a ama deixou cair na hora da fuga, ao livramento, olha a fuga aí, né? Saiu com os pés defeituosos, mas saiu com vida. E quando Davi mandou chamar, ele temia a morte. E ele falou que o que ele queria, o pedido que para ele queria se viver. E ele foi convidado a sentar na mesa com ele. A sentar na mesa com ele. E comer. As deficiências estavam por baixo da mesa, mas a comunhão em cima da mesa. Todos nós temos as nossas deficiências, mas a comunhão está acima. A nossa comunhão com o Pai e o Filho. E anunciamos para que tenhais comunhão conosco. Então, sentar na mesa, desfrutar dessa mesa. Que privilégio, na mesa com o rei. Que maravilha. E de reverenciar esse rei. Foi o que disse Samuel, naquela escolha de Davi. Não vou comer nem beber, enquanto não chegar o rei. Ainda não era ungido o rei, mas no conceito de Deus ele já era rei. Então o que Samuel enxergou? Ele é primeiro. E agora sentamos com ele. Então demos as nossas debilidades, as nossas deficiências. Mas a comunhão está acima. Sentamos na mesa e desfrutamos. Bom é viver na presença do Senhor. Um dia alguém falou assim, estou achando que não está valendo a pena viver. Eu falei, fora dele não vale a pena, mas nele sim. Vai viver nele, para ele. Então isso é muito precioso. Vamos falar de vida. Ele é o único que tem vida e que nos deu essa vida. E desfrutamos dessa vida incriada. Na sua casa, no seu candeeiro, na sua igreja. Onde ele ordena a bênção e a vida para sempre. Ele está cuidando de nós, está trabalhando na sua igreja. Nós somos tendentes a ver muita dificuldade. Essa é a nossa tendência. Mas precisamos ver que ele está no meio do candeeiro. Ele está se movendo, está trabalhando, fazendo um serviço. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Disse o Senhor. Então que possamos estar valorizando esse serviço em nós. Algo que ele já fez e algo que ele está fazendo em nós. O que é que ele está fazendo em nós? Aí Efésios 4:13 vai dizer até que cheguemos. O Filho está sendo formado em nós. Algo que ele está fazendo. Que nós não podemos fazer, mas que ele está fazendo em nós. Então já nos comprou, derramou seu sangue,
Ele fez isso por nós. E quando nós vemos aquilo que ele fez, isso nos encoraja, né, a descansar nele, para que ele faça algo em nós. Que o seu Filho seja formado em nós. E a partir do momento que nós vamos vender esse trabalho, que ele fez por nós, que ele está fazendo em nós, então nós somos encorajados a fazer com ele. Tem as coisas que ele quer fazer conosco. E aí nós temos a paciência dele. Não dá para calcular essa paciência. Se nós fosse andar aqui 2 quilômetros, andar sozinho, você vai gastar um tempo para chegar. Mas se você for com uma criança de 3 anos, você vai gastar outro tempo. Essa criança muitas vezes quer olhar para um lado, quer voltar, quer, sabe? Então o Senhor muitas vezes quer fazer conosco, mas Ele nos pega pela mão e vai nos conduzindo. Muitas vezes queremos ir para lá ou para cá, né? Mas Ele quer fazer as coisas junto conosco. Há algo que Ele quer fazer conosco. Ele nada fez sem o Pai. Fez com o Pai. E agora quer fazer conosco. Que privilégio. Ele sabe que nós somos vagarosos, que nós somos lentos, mas Ele quer fazer conosco. Mas graças a Deus por aquilo que Ele já fez. E Ele está fazendo. E Ele não desiste de nós. Né? Ele é fiel. Aquele que canta fiel a mim, Ele é fiel a nós, que não desiste de nós. Que maravilha. Isso nos encoraja realmente a avançar. Então, estamos naquele que é verdadeiro. E ele é representado dessa forma. Mas o Espírito Santo é representado pelo azeite. Lembra que lá no candeeiro havia o azeite ali para iluminar. E para que aquela lâmpada se mantesse acesa, tinha um trabalho, que era tirar aquelas borras, aquelas impurezas. Mas assim que o Espírito Santo é representado no candeeiro, assim que se vê no candeeiro, pela luz que ilumina. E há esse trabalho de Deus também em nós, tirando essas impurezas. Porque Ele não apaga um pavio que fumega. Ele quer recuperar isso, tirar essas impurezas, para que seja sempre aceso. O candeeiro precisa estar aceso. Então ele vai sempre trabalhando, aquele trabalho, tirando as impurezas, aquele pavio, aqueles borrões, né? Que assim que o azeite vai umedecendo, molhando aquele pavio, ele vai ficando aceso. O azeite fala do Espírito Santo, que está no candeeiro. Mas paramos aqui. Paramos aqui. E que o Senhor nos ajuda a desfrutar dessas realidades, onde nós estamos inseridos. Aí estamos inseridos. Nós estamos num lugar imponderável. Estamos onde os demônios não nos veem, porque nós estamos escondidos. Nossa vida está escondida com Deus em Cristo. Então, nos escondeu em Cristo, estamos inseridos. Estamos naquele que é verdadeiro. Mas amém, irmãos, que o Senhor nos ajude.